Olá pessoal, quero falar com vocês hoje sobre uma guinada na política externa americana, uma suposta mudança de rumo que tem impactos e consequências geopolíticas bastante relevantes para o mundo todo. Claro que não é uma guinada definitiva, porque se tratando do Trump, nada definitivo, ele pode dar um novo cavalo de pau e voltar para a direção que ele estava indo desde o começo do seu mandato. Eu estou me referindo, obviamente, à guerra da Ucrânia. Desde que o Trump chegou no poder, ele tem sido muito duro, muito crítico e por diversas vezes sinalizou que abandonaria a Ucrânia e o oposto com o Putin. Sido leniente, entregando para o Putin uma série de concessões, mostrando que o Putin merecia mais respeito. Mas parece que essa dinâmica chegou ao fim e agora ele está disposto a ir numa outra direção, ou seja, ajudar a Ucrânia, ser crítico e duro com o Putin. Obviamente, não sabemos se isso vai durar, como eu disse, se tratando do Trump, não tem muita consistência. O fato mesmo dele estar aqui agora tomando essa posição já é surpreendente, por isso que eu estou vindo aqui falar com vocês desse assunto. É relevante, é uma mudança substancial e totalmente contrária a tudo que ele se colocou, desde a campanha, toda a sua equipe, a administração inteira do Trump tem agido de uma forma e tem apoiado essa ideia de que a Ucrânia não merece tanta ajuda e que o jeito para acabar com a guerra é acariciar, agradar e entregar para o Putin tudo o que ele precisa. Essa história ela começa, talvez um dos pontos mais marcantes dessa postura do Trump é a discussão na Sala Oval, quando ele recebe o Zelensky, aí ele humilha, constrange e coloca o Zelensky numa situação bastante difícil, de exposição perante o mundo inteiro, e aí ele vira para o Zelensky e fala: você não tem as cartas. Por que o Trump estava dizendo aquilo? Na cabeça do Trump, tudo que ele ofereceu para o Putin era suficiente para se ter um cessar-fogo ou um acordo de paz. E se esse cessar-fogo ou se esse acordo de paz não tinha acontecido, então, obviamente, era por culpa do Zelensky. Claro que demorou um tempo para o Trump perceber que não era bem assim, que, na verdade, o Putin não enxergava as coisas como ele, Trump, estava vendo. Trump achava que entregar para o Putin a não entrada da Ucrânia na OTAN, a Rússia controlar todos os territórios que ela já ocupa, e em troca de um cessar-fogo, entre algumas coisas que ele ofereceu, até mesmo retomada das relações econômicas em algum nível com os Estados Unidos, entre Estados Unidos e Rússia, seria suficiente para o Putin entender que essa é uma saída honrosa, maravilhosa, para ele acabar então com uma guerra que ele não consegue vencer, para ele acabar com as mortes dos seus cidadãos, os russos, para ele parar de gastar dinheiro, para ele restabelecer relações comerciais com o Ocidente em algum nível e para ele ter muitos dos seus objetivos conquistados na guerra da Ucrânia. Qual o problema de tudo isso? O ponto aqui é que o Trump olha para a guerra de um lugar totalmente diferente do Putin. O Putin não está satisfeito com essas entregas que o Trump ofereceu. O Putin ele tem como objetivo a totalidade do que ele iniciou a sua invasão. E qual é a totalidade do que ele quer? Ele quer controlar a Ucrânia inteira. Ele quer o território todo. Ele quer o total colapso da nação e do Estado ucraniano. Pessoal, vamos fazer uma pausa no vídeo para eu falar do nosso patrocinador e parceiro, a Insider, e aproveitar o inverno para vocês usarem as vantagens e promoções da Insider. E não podia ser diferente, eu tô com a minha Tech T-shirt manga longa e tem várias outras roupas de inverno, moletons,
outros com capuz. Tem umas, assim, uma preta e uma verde básica, um moletom, que eu também adoro. A Tech T-shirt é a mais simples, mais fácil de usar, perfeita para o frio, para você colocar por baixo, ou tá mais quente, você chega num lugar, tira o casaco, tira a outra malha e fica com a de manga longa, né? Que é essa daqui. Tem de todas as cores. E as promoções agora no mês de julho estão especiais. 20% de desconto você usando o meu cupom ROC, HOC. Aqui atrás vocês podem ver o site da Insider. Dá uma olhada, navega ali, olha tudo que tem de inverno. Tem várias outras coisas, não só de inverno, claro. Masculino e feminino. E aproveita a promoção do mês de julho de 20% com o meu cupom ROC, HOC. Vamos voltar para o vídeo. E para ele obter isso, ele acha que ele vai conseguir vencer todo mundo e conquistar, incorporar a Ucrânia à Federação Russa. Esse é o objetivo do Putin. O Trump, né, demorou, não entendeu, continuou dando sinais, fazendo ligações longas, indo e vindo, e nada funcionava. Até que agora parece que o Trump está subindo o tom contra o Putin, entendendo que, na verdade, se ele não dificultar as coisas para o Putin só vai receber os sinais errados. O que era óbvio e o que eu tenho dito desde o começo da guerra. Enquanto a situação não for mais difícil para o Putin, não tem por que ele cair na real, não tem por que ele mudar de rumo, não tem por que ele mudar de planos. Simplesmente porque ele tem uma plena convicção de que ele poderá vencer a guerra. E uma vez que ele pensa assim, ele não vai reavaliar. Ele precisa se deparar com obstáculos muito grandiosos para ele começar a fazer essa reflexão. E esses obstáculos não estão sendo colocados pelo Trump, pelos Estados Unidos. Ao contrário, os Estados Unidos desde o começo apertou o cerco à Ucrânia. Depois daquela discussão na Sala Oval, os Estados Unidos romperam ajuda militar e de inteligência imediatamente, depois retornaram, mas romperam imediatamente. Tudo isso eram sinais para a Rússia e para o Putin de que as suas convicções e que os seus objetivos são plenamente alcançáveis. Desde o começo da guerra, vale lembrar que o Putin apostou em duas grandes coisas. Primeiro, que a Ucrânia não iria lutar, resistir, que não existia identidade ucraniana, que os ucranianos iam receber os russos de braços abertos. O primeiro grande erro. O segundo erro foi achar que o Ocidente não estaria disposto e presente ali para ajudar a Ucrânia, que iam demorar muito, que rapidamente iam perder o apetite, o estômago, por gastar dinheiro com a Ucrânia. Isso aconteceu em algum momento, né, numa das contraofensivas ucranianas. Os Estados Unidos titubeou, levou um tempão para aprovar a ajuda, isso deixou a Ucrânia numa situação mais difícil, depois a ajuda passou, voltou, mas tudo isso vai fortalecendo a convicção inicial do Putin, que não é uma ideia nova, ele já tinha isso desde o começo. E quanto mais tempo passa, mais ele aposta. Numa democracia, opinião pública, discursos e desavenças políticas, oposição, mudança de política pública para ganhar o apoio da população, tudo isso é parte do jogo e tudo isso vai jogar a meu favor. Então, o Trump está descobrindo o óbvio. Não tem por que a Rússia recuar ou sentar na mesa de negociação se ela não sentir obstáculos ou sentir que o custo para a guerra está muito alto. E muitos acham que o custo, ou corretamente, de uma certa forma, avaliam que o custo está alto. O custo está alto dentro de uma lógica, talvez, do mundo democrático, ou de uma outra visão de realidade. O custo está alto se a gente imaginar que 1 milhão de mortes é muita gente. Porque esse é o número de mortos russos até agora. 1 milhão de mortos. E para uma democracia ou para um país aberto, 1 milhão de pessoas morrendo, você vai ter uma retaliação, uma insatisfação popular, você vai ter questionamento da população. Então, na lógica ocidental,
perder 1 milhão de pessoas é um sinal de que a guerra é insustentável, mas não na lógica de uma ditadura, não na lógica da maneira como a guerra tem sido conduzida pela Rússia hoje e historicamente, com essa dinâmica de moedor de carne, né, de descartar a vida dos seus soldados, da sua população, como eu já contei para vocês aqui em outros vídeos no canal, e como é sabido, né, como eu vi ali na Ucrânia, quando eu estive na guerra visitando, eu vi de perto e ouvi isso do lado ucraniano, as vidas dos soldados russos não têm valor para os soldados russos. Então, nada disso mexe com ou abala a convicção do Putin. Outra aposta que se faz, né, é que a guerra é insustentável economicamente. E sim, os sinais de uma economia fraquejando numa economia livre e aberta, eles são mais evidentes. Numa economia manipulada, centralizada, fechada, você consegue mascarar esses sinais, além do que as expectativas que o Ocidente tinha, que a Rússia passaria por dificuldades econômicas rapidamente, não aconteceram tão rápido. E mesmo hoje que se diz que a Rússia vai ter que enfrentar um reequilíbrio econômico, dadas as condições da guerra, e, em alguns cálculos isso não vai acontecer imediatamente, nós estamos falando que isso aconteça daqui 2 anos talvez. Ou seja, não é óbvio para o Putin que ele está perdendo tempo, dinheiro, vidas e que o seu objetivo é inalcançável. Ao contrário, se a gente pudesse elencar aqui, né, quais são os motivos que fazem o Putin continuar lutando. O primeiro deles é o legado de ter construído uma história de recriar uma grande Rússia, recriar um grande império, e perder a guerra ou aceitar um cessar-fogo porque é impossível de alcançar esses objetivos é deixar uma mancha no seu legado. Afinal de contas, ele que iniciou, ele que vendeu esse sonho para os russos, ele que está liderando esse espírito de reconquista e de grandiosidade da Rússia novamente. O segundo ponto é algo que eu já comentei aqui, que é a crença do Putin que ele pode vencer essa guerra. Ele não acha que essa guerra não pode ser vencida, ele claramente entende que as possibilidades são muito grandes, que a Rússia é muito maior, que ela é muito mais forte, que é uma questão de tempo. Essa mesma crença que motivou ele a partir para a invasão em primeiro lugar em 2022. Ou seja, a cabeça dele não mudou de muitas maneiras. Ele ainda acha que é possível vencer. E ele acha que uma hora a Ucrânia vai colapsar. A Ucrânia tem uma população menor, tem um problema com recrutar soldados, tem uma economia menor, tem uma série de questões, não vai ter ajuda do Ocidente, não vai ter ajuda dos Estados Unidos, então é óbvio que ele pode vencer essa guerra, é óbvio que ele tem que continuar. Um terceiro ponto aqui, que é importante, né, por que talvez o Putin continue, porque um cessar-fogo hoje, nas fronteiras que ele tem, do que ele controla, o que tem para trás dele, o que está dentro do território ucraniano que ele está controlando, é terra arrasada. É um lugar totalmente improdutivo, destruído, que precisaria ser reconstruído, gastar muito dinheiro, e para você policiar todo esse território sem nenhum ganho econômico, não vai ser fácil. E, na verdade, ele pode até, inclusive, ficar mais vulnerabilizado numa eventual reorganização ucraniana e ele ter que policiar uma terra arrasada tão grande. Não adianta só você conquistar uma terra arrasada. O objetivo dele, no final, é conquistar um país fértil, produtivo, grande, que não está completamente inteiro destruído. E a parte que ele está ocupando, ela está totalmente destruída. Não seriam fronteiras fáceis de serem defendidas e nem talvez valiosas, né? Um outro ponto aqui é que
ao longo desses anos, né, desses 3 anos e meio de guerra, e desde o começo da ofensiva na Crimeia, em 2014, o Putin ele cultivou, incentivou e aproximou dele um grupo interno da Rússia, de uma elite russa, de uma parcela da população, de grupos ali poderosos, de ultranacionalistas. E se ele recuar e ceder e aceitar um cessar-fogo ou fazer um acordo de paz sem ter alcançado o objetivo que ele mesmo impôs, que é a dominação completa deste território, ele vai ser considerado um fraco e ele vai ter uma retaliação desse grupo. Eles vão olhar ele como um incapaz, como alguém que não entregou o que ele vendeu e que ele cultivou e aumentou a influência e o poder dessas pessoas no regime e num contexto de guerra. Esse grupo tem uma voz mais importante, mais relevante. Por um outro lado, um outro grupo da população, que seria uma parcela mais moderada, mais apática, vai ficar feliz se a guerra acabar. Mas, ao mesmo tempo, inevitavelmente, vão questionar. Mas valeu a pena? A gente fez tudo isso, mas não era para a gente ser grandioso, conquistar? Não ia ser uma vitória rápida, imediata, e etc.? E isso também vai deixar o Putin numa situação difícil, complicada, fragilizada e vulnerável com esse outro grupo. Uma outra coisa que passa na cabeça do Putin, certamente, tá bom, se eu fizer um cessar-fogo ou se eu chegar a um acordo de paz, talvez as sanções sejam levantadas. Não basta o Trump e o presidente americano decidir que as sanções estão abertas. As empresas americanas têm que querer fazer negócio na Rússia. E elas perderam muito dinheiro, foram embora, porque perceberam que é um lugar instável, incerto. E estar sujeitas às vontades do Putin, vai que ele muda de ideia e decide uma outra invasão, uma outra guerra, nós vamos enterrar mais dinheiro ali? Provavelmente não. Então talvez a ideia de que sanções novas façam a Rússia ganhar dinheiro não é tão simples assim, até porque os europeus não devem adotar essa abertura. E as relações comerciais entre Estados Unidos e China, entre Estados Unidos e Rússia, foram muito abaladas, né, por esse atrito todo, não só no nível governamental, mas no nível das empresas, como eu estou dizendo. Então, não me parece que ele teria esse ganho, que é supostamente um ganho que é colocado ali na equação, ou que é até considerado pelo Trump. O Trump acha, mas eu vou te levantar as sanções, então como é que você não vai? Ou levantar uma parte das sanções, como que você não quer isso? Eu não quero isso porque sei lá se isso vai acontecer, se isso é prático. Então faz sentido esse raciocínio do Putin específico, né? E o último elemento que eu citaria, por que o Putin não quer aceitar um cessar-fogo ou ir para a mesa de negociação, é que ele vai parecer fraco perante o eixo das ditaduras, perante a China, o Irã, a Coreia do Norte. Ele foi o primeiro a iniciar esse processo todo, né? Primeiro veio a invasão da Rússia à Ucrânia, depois os movimentos do Irã no Oriente Médio, a China está se preparando para os seus movimentos, a Coreia do Norte está mandando soldados para a Rússia. Na verdade, a Rússia pegou a bandeira, né, revisionista, né, querendo alterar a ordem internacional, e falou, olha, venham comigo, eu dei o pontapé inicial, eu comecei essa batalha, eu sou o grande líder dessa história. Claro, ela é menos poderosa que a China, mas ela ainda assim deu o passo inicial e trouxe a China com ela, né? Eles falaram que eles têm uma aliança inabalável, Xi Jinping e Putin. E se o Putin recuar agora e entregar um cessar-fogo, ele mostra que, na verdade, o projeto que ele estava vendendo para os outros países, para as ditaduras revisionistas, ele é um projeto irreal, mentiroso, frágil. Na verdade, o Ocidente sai fortalecido, sai ganhando. Então, tudo isso mostra o porquê que o Putin não para e não vai parar. Ele realmente acredita em coisas e outras não fazem sentido, e tudo isso está fazendo o Trump reconsiderar, reavaliar
como as coisas estão funcionando. E aí o Trump tem dito algumas coisas. Ele teve uma reunião com a OTAN e ele primeiro disse que ele vai vender armas para a OTAN, para os países europeus, e que os países europeus podem entregar essas armas para a Ucrânia. Por que ele já não entrega a arma direto para a Ucrânia? Primeiro porque ele vendeu que os Estados Unidos ficarem dando armas para a Ucrânia e gastando dinheiro americano com isso, não faz sentido algum. Ele vendeu isso para sua base política interna, para um MAGA, movimento dele, e isso vai na contramão. Então ele precisa arrumar uma saída. A saída é: eu vou ganhar dinheiro, né? Os Estados Unidos vai ganhar dinheiro porque a Europa vai comprar esse armamento. E é um jeito dos europeus também melhorarem as relações com o Trump, disserem: olha, eu não estou gastando tanto em defesa, mas aqui internamente, mas eu estou comprando armas de vocês. A gente está preocupado com a defesa da Ucrânia porque é o nosso quintal, então eu estou disposto a investir e comprar. Então isso vai agradar o Trump claramente e vai ser bom, porque vai permitir que a Ucrânia receba essas armas. Isso faz toda a diferença para a Ucrânia resistir, principalmente às suas cidades, baterias antiaéreas, defesa aérea, os mísseis Patriots, as baterias Patriots, que vão defender dos ataques de mísseis russos e dos drones. Tudo isso mantém as cidades ucranianas mais resilientes, mais protegidas, que estão sendo alvos constantes de ataques cada vez mais intensos e ferozes por parte da Rússia. Esse é um primeiro sinal. Para a Europa é bom, porque ao invés de ela ter que se preparar para uma guerra com a Rússia, porque vale repetir, uma vez que a Rússia conquiste a Ucrânia, né, com uma grande vitória, certamente, inevitavelmente, ela partirá para um próximo território. Se ela não consegue conquistar a Ucrânia, existe a possibilidade que ainda assim ela parta para uma segunda frente de batalha, mas ela é menos certeira do que se ela tiver conquistado a Ucrânia. E se ela tiver sido derrotada na guerra da Ucrânia, claramente ela não vai partir para nenhuma ofensiva contra a Europa. Então é do interesse máximo dos europeus manter essa guerra dentro da Ucrânia e fazer a Ucrânia, no mínimo, segurar a Rússia e, no máximo, vencer a Rússia. Claro que essa história da Ucrânia vencer a Rússia, ela toca num outro problema do Ocidente como um todo, que eu já falei muitas vezes, que é o Ocidente estar preparado para aceitar a vitória ucraniana, ou o Ocidente querer que a Rússia perca. E esse é um ponto importante, porque o Ocidente tem medo da Rússia perder. Em nenhum momento, objetivamente, claramente, o Ocidente teve como objetivo a derrota da Rússia. Isso, em parte, foi criado pelos blefes e pelas ameaças que o Putin conduziu ao longo de todos esses anos de guerra. Ele sempre ameaçou usar bombas atômicas, ele foi mudando as doutrinas nucleares, ele fez um monte de jogadas que tiveram o efeito de fazer os europeus, os Estados Unidos, o Ocidente recuar e não querer efetivamente, objetivamente, explicitamente a derrota da Rússia. Mas é bom para os europeus se eles conseguirem manter a guerra dentro da Ucrânia, então comprar arma dos Estados Unidos, satisfazer os Estados Unidos, melhorar as relações com os americanos, porque estão dando dinheiro para os americanos, né? Assim os americanos não abandonam a OTAN, não retiram o guarda-chuva nuclear, não intensificam guerras comerciais e compram essas armas e entregam para a Ucrânia aumenta as suas chances de resistir ou até de vencer, e com isso, então, a Europa se torna mais segura. Claro que os europeus têm que ter essa clareza e na hora de comprar vão ter que estar dispostos a desembolsar e gastar. Os alemães já disseram que vão comprar e os alemães também já estão gastando fortunas e estão num processo de rearmamento. E os outros países da Europa também. A chegada do Trump mexeu com isso e colocou a Europa numa zona de desconforto que parece que eles estão entendendo. Claro, a gente tem que ver isso acontecendo. Enquanto não acontecer, a gente já viu os europeus sinalizarem uma coisa e não irem até as vias de fato, que seria
ir lá e comprar e gastar dinheiro, e entregar arma e fornecer o que a Ucrânia precisa. Mas esse é um outro caminho. Uma outra coisa que aconteceu, o Trump virou, supostamente isso foi trazido para a imprensa, que ele ligou para o Zelensky e perguntou: Zelensky, você consegue atacar Moscou? E o Zelensky, claro, se eu tiver as armas. E aí ele falou: tá, eu vou te dar as armas, eu vou te dar os mísseis de longo alcance e eu vou permitir que você ataque. Depois o Trump veio a público e negou que ele está tomando um lado, e negou que ele deixou, pediu ou autorizou que a Ucrânia atacasse Moscou. Claro, ele deixou a dúvida no ar, ele fez a provocação, mas ele ao mesmo tempo recuou, porque, mais uma vez, os Estados Unidos, desde a época do Biden, e agora esse modelo, ou esse padrão se repete, que é: não queremos a derrota da Rússia. Isso não mudou, isso continua na mesa, e esse é um dos grandes problemas dessa guerra, né? Um dos grandes problemas, ou uma das razões por que a guerra não acaba. Guerras acabam quando um dos lados vence. E se um dos lados não tem a clareza que pode, deve e tem como objetivo a vitória, bom, metade da forma como essa guerra pode acabar, ela não vai acabar, porque não tem um dos lados buscando a vitória. Não é que a Ucrânia não esteja buscando, ela está, mas os seus parceiros, aliados, não aceitam que ela busque isso de forma livre, e com essa clareza que necessita que isso aconteça. Uma guerra, qual é o seu objetivo na guerra? Vencer a guerra. Se você não tem isso claro, desculpa, a guerra não vai funcionar para você. E parte do desafio que existe é esse. Não que a Ucrânia tenha chegado perto, mas com a ajuda dos aliados dos europeus, ela pode chegar perto. Mas aí os europeus e os americanos precisam consentir, precisam chegar nessa conclusão. E o Trump também não chegou, apesar de fazer essa sinalização mais na linha do blefe do que da realidade. O outro ponto que o Trump trouxe, e que é bastante relevante, é a ideia de sanções secundárias contra a Rússia. O que seriam isso? Países que compram petróleo russo seriam sancionados. Isso não tem fundo nem sustentação, na realidade. Os Estados Unidos já mostrou que não está disposto a usar qualquer ficha, qualquer arma numa guerra comercial contra a China. Então ele não vai sancionar a China porque compra o petróleo russo. Isso não vai acontecer, porque ele abre uma nova frente de atrito com a China, e os Estados Unidos claramente não está disposto a fazer isso. Por mais que o Trump tenha confrontado, já recuou 2 vezes, pelo menos. E a mesma coisa com a Índia, onde a Índia está numa aproximação com os Estados Unidos, não vai fazer isso com a Índia. A OTAN disse que faria isso com os BRICS, aí sobra o Brasil. Talvez como o Brasil seja o elo mais fraco, esse pode ser um outro ponto que vai ser exigido do Brasil. Olha, já que eu não posso atrelar as sanções, né, ou as tarifas ao Brasil ligado com, sei lá, questões do Bolsonaro ou do STF, parem de comprar diesel e gasolina da Rússia. Pode ser uma exigência. Não vai fazer isso com a China e com a Índia, mas faria talvez com o Brasil. Mas, assim, o mercado não acredita que isso vai fazer, porque depois que o Trump disse que ele poderia colocar sanções secundárias, o petróleo caiu e não subiu. E se essas sanções fossem realmente implementadas, o preço do barril do petróleo iria subir, porque sem o fornecimento russo você ia ter uma escassez maior e com isso o preço do barril iria aumentar. E isso ajuda no final, né, complica a Rússia por ela não poder vender, mas ajuda pela questão do preço. E parte do que tem danificado a economia russa é a queda do preço do barril do petróleo, que vem acontecendo com as guerras comerciais, as tarifas do Trump. Então, a questão comercial está afetando o petróleo, que está afetando a economia russa e que eventualmente afeta a disposição do Putin em continuar essa guerra. Ou seja, o Trump está sinalizando alguma coisa que ela não tem uma sustentação definitiva e clara,
mas é um sinal positivo, porque, como eu disse, o único jeito de fazer o Putin revisitar e reavaliar o seu projeto inicial é ele perceber que esse projeto é insustentável e inalcançável. E só será inalcançável e insustentável se a Ucrânia tiver os meios de resistir e se os outros países cercarem, fizerem um cerco à Rússia, não físico, mas um cerco diplomático, econômico, ainda maior, ainda mais complicado, ainda mais duro. A situação ficando mais difícil para a Rússia, maiores as chances do Putin começar a reavaliar a sua lógica dessa guerra. Assim, tem um ponto importante aqui, uma discussão filosófica e estratégica, que normalmente guerras que nascem, e as guerras modernas, elas nascem com essa lógica de que elas serão rápidas e fáceis, e que o objetivo total será conquistado. A guerra da Ucrânia é um clássico exemplo disso. A invasão da Rússia à Ucrânia é um clássico exemplo disso. Isso não aconteceu, e ela está se tornando uma guerra prolongada, e essas guerras prolongadas que nasceram com uma ideia, elas acabam se tornando muito difíceis de serem resolvidas, de se encontrar um desfecho, porque ela nasceu com uma mentalidade. E para você fazer essa mudança de mentalidade que a realidade está impondo, você precisa de um realinhamento dos objetivos políticos e militares. E para isso você precisa ter uma capacidade de fazer uma autoanálise e uma autorreflexão e uma autocrítica muito profunda que nem o Putin quer e talvez nem consiga fazer. E não só ele, mas todos os líderes e todos esses projetos de guerras, vou fazer uma aula ainda sobre isso, né? As guerras que nunca terminam, porque essa é uma realidade do mundo de hoje, e a guerra da Ucrânia é o clássico exemplo disso. Então, para o Putin fazer esse realinhamento, não parece fácil, e não parece que a Rússia dá sinais de que sequer está pensando nisso. E junto com isso vem um problema, porque a percepção ou a lógica por trás de tudo isso a Rússia tem mais munição, literalmente e em termos figurativos. O que significa isso? Ela tem uma economia maior, ela tem mais gente, ela tem mais meios. E o Putin é teimoso o suficiente e obcecado o suficiente, e ele não vai desistir. E se ele não vai desistir, todo mundo começa a discutir a guerra sempre desse ponto de vista. E uma vez que ele consegue emplacar essa percepção sobre ele, sobre a postura dele da guerra, faz todo mundo discutir a guerra e pensar a guerra de um jeito bem específico e limitado. Como assim? Imaginem o seguinte, o Putin não vai desistir. Então toda vez que a gente faz uma análise, como é que a Ucrânia vai vencer, você precisa colocar nessa análise o elemento, o Putin não vai desistir. E isso complica qualquer plano ou teoria de vitória por parte da Ucrânia. Se sempre nós temos que considerar que o Putin não desiste, que tipo de vitória que a Ucrânia tem que alcançar lidando com alguém que não tem por que desistir? Só que isso é parte de uma narrativa que o próprio Putin alimenta, uma narrativa de poder, que molda a percepção e a estratégia da Ucrânia e dos aliados da Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos. E talvez a dificuldade aqui seja quebrar com isso. E eu não estou dizendo que necessariamente isso é uma ficção, né? Que o Putin ele só vendeu que ele não vai desistir, que ele pode desistir. Realmente existe um fato substancial e concreto de que ele acredita que ele não vai desistir. O ponto é que isso molda muitas outras coisas. A partir do momento que a gente nunca pode achar que ele vai desistir, tem poucas saídas que se encontram para um conflito e para a Ucrânia. O Putin ele tem poucas maneiras, né, ou poucos caminhos para desistir, como eu mostrei para vocês há pouco aqui no vídeo, mas ao mesmo tempo a Ucrânia e o Ocidente precisam começar a pensar essa guerra de um jeito que não é como é que faz o Putin desistir,
Mas como é que eu faço que os objetivos do Putin sejam inalcançáveis? Para que então eu não pense se ele vai desistir, mas uma vez que se tornem inalcançáveis, não importa que ele não desista, são inalcançáveis. Então, é uma mudança de mentalidade, de mindset, para você criar uma nova estratégia, uma estratégia onde o objetivo, não, de repente, não é fazer o Putin desistir ou vencer a guerra, é simplesmente impedir que a Rússia conquiste os seus objetivos sem que ela seja destruída. Vou dar um exemplo para vocês. A frota do Mar Negro russa não foi totalmente, completamente destruída, mas mesmo assim ela é incapaz de prevenir ou evitar que a exportação de grãos da Ucrânia que passam pelo Mar Negro seja interrompida, porque ela se tornou inefetiva. Ou seja, a Ucrânia conseguiu uma vitória sem destruir a Rússia. Não é uma vitória propriamente no sentido de acabar com a Rússia, mas é uma vitória no sentido de que a Rússia não consegue o seu objetivo naval no Mar Negro. Se a gente transpor essa lógica para o combate terrestre, seria mais ou menos dizer o seguinte: vamos ampliar a zona de morte que separam as duas forças, a força russa e a ucraniana. O que é a zona de morte? É o espaço que não tem contato na linha de frente. Então, de um lado você tem os russos, do outro os ucranianos, e tem uma zona ali de morte que os russos têm que atravessar para conseguir avançar para dentro da Ucrânia. Se você expandir essa área, o espaço que os russos terão que atravessar é ainda maior, ou seja, mais riscos, maior letalidade para os soldados russos e simplesmente começar a se tornar impossível que os russos consigam avançar. Você não necessariamente destruiu o exército russo, mas você impossibilita que ele saia do lugar. E essa é uma mudança de moldura de como enxergar a estratégia toda. E aí, né, uma vez que essa mentalidade for adotada, você consegue romper com a narrativa de poder do Putin, você consegue romper com a lógica que ele traz de que ele nunca vai desistir. E aí, toda vez que todo mundo pensa ele nunca vai desistir, qual que é o raciocínio por parte dos europeus? Bom, se ele nunca vai desistir, a Ucrânia uma hora vai desistir, porque essa não é a narrativa ou a percepção sobre a Ucrânia. A Ucrânia não tem recursos infinitos, uma população tão grande. Então, o que adianta a gente botar dinheiro agora numa coisa que daqui a um tempo, pouco ou muito, vai acabar perdendo? Então é melhor já não botar mais dinheiro. Não adianta gastar tanto assim, né? O próprio Estados Unidos, o Trump, parte do argumento dele passa por isso. Tipo, essa é uma guerra perdida. Por que os Estados Unidos vão colocar dinheiro americano neste combate? Claro que é uma visão limitada pensar desse jeito, porque a vitória da Rússia abre espaço para uma conquista de um território e de um avanço no tabuleiro que coloca a Europa e os Estados Unidos numa posição mais difícil, mais vulnerável e mais ameaçadora do que eles estão hoje. Mas, olhando para o conflito somente, não para o grande tabuleiro do mundo inteiro, da geopolítica toda, se os Estados Unidos olharem e perceberem que a Rússia não vai desistir, a postura que eles têm é uma. E mesmo que a Rússia saiba que ela não vai desistir, não se deve talvez discutir mais a guerra sobre esse âmbito, sobre esse ângulo. Claro, eu estou falando aqui de um ponto de vista de uma análise da estratégia militar russa versus a estratégia militar ucraniana e um pouco do que o Ocidente tem que fazer para conseguir lidar com essa realidade, com essa situação, como ela está colocada. O fato é que a Ucrânia já mostrou que ela tem uma capacidade de resiliência tremenda. E todos os esforços que a Rússia tem obtido, né, e tem se mantido, ainda assim não estão sendo suficientes para a Rússia ter grandes avanços. Os avanços que a Rússia tem são mínimos e ínfimos.
Sim, a Rússia está vencendo a guerra, mas não são vitórias substanciais. Então, parece talvez que a lógica, na verdade, seja a Ucrânia não tem como perder a guerra. Claro, a gente tem que voltar para o cálculo e para o raciocínio de que a Rússia pode não desistir nunca. E aí você pensa, bom, mas aí então a Ucrânia talvez perca uma hora se ela não tiver apoio, nem arma e nem mais soldado. Mas a Ucrânia tem dado muitos sinais também que ela é capaz de resistir demais e por muito tempo. Então, não me parece que a Rússia, mesmo com essa disposição de continuar lutando no longo prazo, ela consiga manter essa mesma disposição para sempre. E a Ucrânia, se ela for descobrindo maneiras de sobreviver dependendo menos dos Estados Unidos, e ela pode até depender da Europa, se a Europa realmente mudar de postura, porque a Europa está do lado. E a Europa vai ser impactada imediatamente. E a Europa está se armando, não é porque ela acha que essa ameaça não existe. Ela está se armando porque ela já sabe que se a Ucrânia perder, ela vai ser a próxima e ela tem que estar preparada para lutar. A Polônia está treinando obsessivamente, incansavelmente, a Finlândia, os Bálticos, estão todos lutando e se armando até os dentes. Então, isso já é uma realidade na Europa. Dificilmente a Europa vai abandonar a Ucrânia do jeito que os Estados Unidos cogita abandonar a Ucrânia. Assim, o desfecho aqui o movimento do Trump é muito bem-vindo e ele reequilibra um pouco do jogo. Ele só precisa ser mantido e talvez ser ainda mais duro. Outra coisa que a gente tem que considerar, né, é o quanto que o Trump está passando, sendo de uma forma humilhado pelo Putin, fazendo um papel de bobo. Porque ele fala uma coisa, ele diz que ele vai acabar com a guerra em 24 horas e a guerra não acaba, porque o Putin não está nem aí. E o Putin não responde a nada que o Trump fala com ele, não responde a nada que é feito até então. Talvez neste momento o Trump dá sinais ainda retóricos de endurecer as coisas contra o Putin, mas daqui a alguns anos, a guerra continuando, né, 1 ou 2 anos, talvez o Trump comece a entender que realmente os sinais dele não podem ser retóricos e têm que ser contundentes e práticos. Vai ser um grande movimento estratégico e uma potencial vitória por parte da Ucrânia e do Ocidente, se isso acontecer. Claro que o Trump precisa chegar nessa conclusão e acho que teve uma evolução na percepção dele. As vozes enlouquecidas ao redor dele, como J.D. Vance, não consegue mais ficar cravando, emplacando aquele argumento anti-Ucrânia, porque o próprio Trump está falando coisas diferentes em público. Isso significa que ele está percebendo coisas que os mais aguerridos ou os mais radicais ao seu redor, todos, não conseguem influenciá-lo e que ele tem uma percepção mais clara do que está acontecendo, principalmente porque a imagem dele de força e a palavra dele estão sendo questionadas por essa não chegada de acordo e essa não desfecho e fim da guerra que ele disse que iria acabar em 24 horas. Esse é um assunto bastante interessante, vai continuar se desdobrando com muitos capítulos, muitas histórias. Eu vou estar aqui acompanhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like nesse vídeo. Sigam o canal, pessoal. Quantas pessoas estão assistindo aqui esse vídeo que não seguem? Estou te pedindo. Vai lá e segue o canal. Ativa o sininho para você receber notificação e compartilha com seus amigos. Até mais.